E aí pessoal, chegando com mais uma aula aqui do nosso curso completo de CorelDRAW, projeto que eu tinha iniciado lá em 2018, mas acabei não conseguindo terminar, surgindo outros projetos aí, acabei não conseguindo terminar, mas aí estou de volta agora para dar sequência nesse projeto. Então eu deixei preparado aqui um layout para a gente trabalhar com as fontes, porque minha ideia é focar na parte da criação de textos, né? Então vamos lá. Nessa parte aqui, nesse azinho na parte esquerda, a gente seleciona para criação de textos, né? Então você clica em qualquer parte do CorelDRAW aqui e escreve o texto que você quiser colocar. Então vamos lá, aula 2, por exemplo. Aí você vem aqui para finalizar a escrita e seleciona a fonte que você gostaria de utilizar. Então no meu caso, a RON. Vou selecionar aqui. Agora eu quero centralizar esse texto aqui nessa parte amarela aqui do nosso projeto. Então eu tenho que selecionar o texto e essa parte amarela. Aí eu venho nessa parte de alinhamentos aqui. Então eu vou centralizar primeiro aqui na vertical e agora aqui na horizontal. Aqui eu posso aumentar, tá vendo? Seleciono aqui o texto, ela vai abrir com esses quadrinhos no canto, segurando Shift, eu aumento aqui e ela vai ficar centralizado, o texto vai ficar centralizado já. Então eu aumento aqui até o tamanho que eu quiser. Posso vir aqui também, se eu quiser botar, por exemplo, bem certinho o tamanho 32, fonte 32, né? Tamanho de fonte. Aqui eu dou uma conferidinha agora, está centralizado, beleza. Agora venho na parte de baixo aqui, eu seleciono esse texto e trago aqui para o lado. Trabalhando com textos. Aí eu venho e seleciono uma cor, fazer um amarelinho aqui. Que eu posso diminuir, né? Seleciono o texto e o quadro aqui para selecionar no meio, né? Para centralizar. Venho aqui no meu texto, tem uma opção aqui para mim, por exemplo, se eu escrevi tudo minúsculo, né? Eu queria ter escrito tudo em maiúsculo, eu não preciso redigitar tudo, simplesmente seleciono o texto, né? A parte que eu quero modificar. Eu venho aqui em texto, mudar minúsculas, maiúsculas aqui, ó. Aí eu seleciono tudo maiúsculas. Aí ele já vai alterar por conta. Aí é só centralizar novamente, diminuir até o tamanho que eu gostaria de deixar e beleza, tá alterado. Agora eu vou ensinar uma outra parte de criação de texto, que ao invés de você simplesmente selecionar aqui e clicar e sair digitando, né, você cria uma caixa de texto aqui, ó, que isso vai abrir algumas funções diferentes para a gente trabalhar. Então, por exemplo, eu quero uma caixa de texto nesse tamanho aqui. Aí eu tenho um texto aqui que eu selecionei, um Lorem Ipsum, né, pra gente, simplesmente para ter o texto aqui. Eu simplesmente tenho um Ctrl V, né, que eu tinha selecionado e já vem para cá. E aí ele vira, por exemplo, aqui, ele é um texto, por exemplo, para mim transformar em texto artístico, ele vai ficar como esses aqui, ó, que são textos artísticos. Aí se eu quiser transformar esse aqui, por exemplo, em texto de parágrafo, que é exatamente igual a esse aqui. Agora texto de parágrafo, ó, que ele vira esses quadrinhos, né, ao redor, e o texto artístico não. Essa é a diferença, ó. O texto artístico é esse aqui, que ele fica com esses pontos aqui, ó, e não tem o quadrinho ao redor. E aí esse aqui é o texto de parágrafo, que ele tem essas
demarcações, né, e forma esse quadrinho que não dá pra ver tão bem. Se eu arrastar pro lado aqui dá pra ver bem, ó, esse quadrinho aqui que se forma, né. Aqui eu já mostrei, né, por exemplo, eu tô com a fonte 17, digamos que eu queira aumentar um pouquinho, botar a fonte 18, é só mudar aqui em cima, né, seleciono o texto e altero, por exemplo, 17,5 ficou muito grande, eu quero diminuir um pouco, vamos 17,5 então, 17,2, você pode ir modificando assim os tamanhos, né, ou simplesmente aqui, você pode, segurando o Shift, você clica no texto, segura no Shift e diminui ou aumenta aqui, clicando nessa parte aqui, ó, nesse cantinho que vai, ó, quando você chega aqui ele vira essa setinha, tá vendo? De dois lados aqui, ó. Então, quando chega ali, você simplesmente pode aumentar ou diminuir, como você quiser, né? Aí aqui tem a opção de sublinhar, por exemplo, se você quiser deixar um sublinhado já pronto do CorelDRAW. Eu não utilizo muito, eu pego e eu mesmo crio por exemplo, um retângulo. Se eu quisesse fazer isso aí, eu faria assim, criaria um retângulo aqui embaixo, né? E aí eu tenho um controle maior, aquele lá não dá muita opção. Aqui eu conseguiria diminuir, aumentar e fazer algumas coisas diferentes, né? Trabalhar como um objeto separado, não com aquele sublinhado que daria poucas opções, né? Mas nesse caso eu não quero utilizar isso. Foi só para mostrar para vocês. Vou diminuir um pouquinho aqui, só para mostrar uma outra função para vocês que tem no CorelDRAW, que é da gente trabalhar com alinhamentos. Por exemplo, aqui está sem nenhum alinhamento nessa parte, mostra, né? Mas ele está na verdade alinhado à esquerda, porque já deu para ver que ele está desse lado, né? Parte com textos aqui está do lado esquerdo, né? Se eu quiser eu posso centralizar. Eu vou centralizar aqui no nosso layout aqui para ficar melhor também de se visualizar. Então aqui estaria centralizado ao meio, clicando nessa opção centralizar, aí à direita, justificação total, que não muda muito nesse caso, e aqui forçar a justificação, que ele vai tentar alinhar à esquerda e na direita, só que vai ficar um espaçamento estranho, tá vendo? Como fica meio esquisito nesse caso. Aí você vai utilizando conforme cada necessidade, né? Cada caso, às vezes vai funcionar, às vezes não. Nesse caso, melhor seria centralizar aqui então, né? Pela forma que a gente está usando o layout aqui. Aí você pode, por exemplo, nessa ferramenta de forma, você pode fazer algumas modificações no texto, por exemplo, aproximar com a parte de cima, né, para você não ter que criar, por exemplo, dois textos separados, trabalhando com textos separados. Aí você também conseguiria fazer da mesma forma, né? Mas nesse caso, só clicando aqui nessa parte aqui, nessa setinha do canto aqui, ó, você consegue trabalhar com as distâncias deles, ou deixar mais longe, ou mais perto. E aqui você consegue aumentar o espaçamento ou diminuir o espaçamento também. Outra função que tem no texto, por exemplo, aqui em objeto, separar texto artístico, ó. Ele já vai separar, como eu falei. Seria como se eu tivesse escrito trabalhando, né? Primeiro escrito trabalhando e depois um texto separado escrito com textos, né? Aí eu tenho ele separado e posso também modificar o local, né, que eu queira deixar, de preferência sempre respeitando os alinhamentos, né, que fique tudo um alinhamento bacana, né? Por exemplo, aqui centralizado, como estou usando aqui. Aí digamos que eu quisesse juntar esses dois textos, né? Digamos que eu tenha digitado separado e eu queira juntar os dois textos. Aí eu venho aqui em objeto, combinar, dele primeiro vai dar um bug meio esquisito que dá no CorelDRAW, que isso é normal. Você dá um Ctrl Z, volta, né? E vai de novo, objeto, combinar, ó, agora foi certinho. Você vê como é engraçado, né? Primeiro aqui, ó, você vai, objeto, combinar, ele vai dar essa coisa meio estranha. Você dá um Ctrl Z,
Daí vai de novo e combinar, ó. Aí dá certo. Por que é assim, não sei, mas é assim. Então, beleza, essa parte tudo ok. Então, só para a gente conferir, né, parte de alinhamentos, para não deixar dúvidas, no CorelDRAW a gente tem essa parte de alinhamento do próprio texto. Pode alinhar à esquerda, esse aqui fica sem nenhum, né, alinha à esquerda, centraliza à direita, justificação total, forçar justificação, né? E a gente tem também esses alinhamentos aqui que são referentes a todos os objetos, não só o texto, né? Mas funcionam para a gente alinhar o texto, por exemplo, ao nosso objeto. Digamos que eu queira centralizar nessa parte, eu venho aqui, centralizo, né? E tem aqui na parte de texto de parágrafo também as opções, mesmas opções, né? Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita ou justificação total, né? Justificação total vai alinhar, vai encontrar uma forma de alinhar tanto à esquerda quanto à direita, né? Deixa eu só modificar aqui para vocês entenderem melhor. Vou voltar mais ou menos como estava antes no nosso projeto no início ali. Aqui, justificação total, olha, vai alinhar dos dois lados, ó. E o forçar, no caso o forçar justificação vai justificar dos dois lados, né? Vai alinhar à esquerda e na direita. Só que às vezes tem casos que vai ficar um alinhamento um pouco estranho. Daí essa justificação total ele vai alinhar à esquerda e na última linha, por exemplo, se tiver menos texto, ela vai ficando alinhado só de um lado, né? Por exemplo, que o texto termine aqui, ó. Aí ela vai ficar alinhada à esquerda e vai deixar essa restante aqui livre, né? Temos também uma opção no CorelDRAW aqui de vir aqui em texto, propriedades do texto. A gente seleciona aqui propriedades do texto, vai abrir essa caixinha com mais algumas funções que a gente tem para trabalhar. Por exemplo, aqui vai diminuir o espaçamento, né? Você vai utilizando aí conforme você precisa, né? Que é mais ou menos a mesma coisa que utilizar essa ferramenta aqui que eu tinha mostrado, que é essa setinha aqui, ó. Você viu que deu mais ou menos a mesma função, ó. Eu mexendo aqui vai mudar os valores aqui, ó. Entendeu? E aqui você pode ir modificando manualmente também nessas informações aqui, para fazer fechar às vezes melhor com o espaço que você tem, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar, ó. Aqui também, ó, é a mesma coisa que tivesse ido aqui e utilizar manualmente, ó, nessa setinha. Você pode também vir manualmente aqui e modificar os valores, tá vendo? Que vai também dar a mesma diferença. Aí você tem aqui também as opções de alinhamentos, ó, que seria a mesma coisa do que utilizar aqui. Aqui temos mais algumas funções, aí você vai mexendo conforme você precisa, né? Ele é um pouco diferente porque é a parte de parágrafo, mas aqui eu nem utilizo muito, isso não é tão importante. Tem várias funções no Corel, né, que você pode às vezes utilizar, outras pessoas podem achar não tão importante, né? Então você tem que vai utilizando conforme você acha importante. É interessante que agora é que você saiba, né, que existem essas funções, aí você pode ir modificando e utilizando conforme a sua necessidade, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, deixa eu deixar mais ou menos como estava aqui o nosso projeto. Beleza, mais ou menos assim. Vou mostrar outra função aqui. Digamos que eu queira alinhar, distribuir na verdade esse texto entre esse retângulo e esse texto de baixo, que seria mais ou menos outra forma de alinhamento também. Você vem aqui em alinhar e distribuir, ó, essa barra da direita aqui. Aí a gente seleciona os três, a gente vem aqui nessa ferramenta aqui, ó, ele vai fazer um alinhamento, ó, distribuir espaço verticalmente. Ele fez um alinhamento mais ou menos aqui entre esses dois, entre esse retângulo e o texto de baixo.
às vezes precisa dar uma compensada porque ele vai criar conforme essa linha aqui, ó, do retângulo, né? Então nesse caso aqui sobra um pouco. Então você pega aqui no texto e dá uns cliquezinhos para baixo aqui com as setinhas, né? Você pode ajustar o espaçamento aqui, ó, tá só em um pixel, que como eu tô trabalhando em pixels aqui é o mínimo, né? Em pixel. Daí então eu dou essa compensada. Outra coisa que eu esqueci de comentar antes aqui, em algumas funções, alguns textos vai habilitar essa parte de bold, né? Que é deixar a fonte mais grossa, né, digamos assim, pega uma fonte mais fininha e transforma em bold, e itálico, né, que itálico vai deixar ela inclinada, mas nesse caso nessa fonte não tá habilitando. Outra função que eu quero mostrar para vocês é a seguinte, ó, de ajustar texto ao caminho, por exemplo, um efeito que se utiliza bastante com textos, né? Por exemplo, digamos que você queira alinhar esse aula 2 aqui, fazendo um efeito aqui em cima desse objeto aqui, né? Digamos que você queira alinhar esse aula 2 fazendo o contorno aqui desse objeto, dessa elipse, né? Então você vem aqui, em aula 2, né? Texto e ajustar texto ao caminho, ó. Aí você vem trazendo essa que vai aparecer aqui, ó, e você traz, por exemplo, quando dá esse vermelhinho aqui, que ele dá uma travada porque ele está no meio, né, do objeto. Segurando o Shift, aqui você pode aumentar, né, na proporção. Por exemplo, aí você continua podendo utilizar aqui a ferramenta de tamanho, né, da fonte ali para digitar, que era tamanho 40. Aí aqui você tem outras funções, né, da forma para ajeitar o texto. Aí você vai utilizando conforme fica melhor para você, né. Vou deixar essa aqui. Aí aqui tem outras funções da distância, ele vai se ajustando, ó, em pixels. Aqui você pode ajeitar ou no formato que você estiver trabalhando, né? Nesse caso eu estou trabalhando em pixels, mas a forma de utilizar é a mesma. Aqui ele vai puxando para a direita se você for aumentando, ou puxando para a esquerda aqui, ó. Se estiver em 0 ele vai estar centralizado, né? Então essa é mais uma função que eu queria mostrar, né, para vocês aí a respeito dos textos, que é essa parte de ajustar texto ao caminho, que é bastante utilizado. Aí digamos que eu quero separar isso aqui, né? Digamos que eu fiz o formato, eu quero separar esse texto do círculo, porque eles ficam juntos, né? Eles viram um objeto só, como se fosse um objeto só. Aí você vem aqui, seleciona os dois, objeto, separar texto. Mais ou menos como a gente fez antes para separar um texto do outro. A gente vem aqui em separar texto. E aí, ó, agora nós temos o texto separado, aula 2, né? Mais um pouquinho eu vou falar sobre essa separação de textos. Por exemplo, aqui, digamos que eu queira separar cada palavra aqui. Digamos que eu queira deixar, por exemplo, trabalhando com aqui embaixo e textos em outro lugar. Então, por exemplo, digamos que eu queira essas 3 palavras separadas. Aí vem objeto, separar, né? Então, como eu tinha mostrado antes, ele fica separado. A gente pode colocar com um alinhamento diferente, né, como a gente quiser. Ou eu posso vir aqui, né, e botar assim. Sei lá, digamos que eu queira criar uma forma diferente, né? Queira ter os 3 textos separados. Não seria necessário nesse caso aqui, para fazer isso, seria simplesmente eu pegar aqui, dar diminuir ou deletar esse espaço aqui, ó, e dar um Enter. Daí eu já teria os dois dessa forma aqui. Eu colocaria alinhado à esquerda e alinharia nesse objeto de baixo aqui, no texto de baixo. Mas digamos que eu queira então separar os 3, eu venho em objeto, separar. Agora tenho esse separado e esses estão juntos porque eles estavam na mesma linha. Então eu posso vir de novo, separar. Quanto mais você quiser separar, você vai lá e aperta de novo no botãozinho lá de separar.
Por exemplo, agora digamos que aqui em trabalhando eu queira todas as letras separadas. Eu venho em objeto, separar. Daí agora eu tenho T separado, R separado, A, tudo separado, né? Então para essa aula seria isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, que isso vai estar ajudando bastante a manter a gente motivado, né, para criar novos conteúdos para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.